E aí, pessoal, quem desenvolve software sabe muito bem qual é o desafio de sempre, né? Construir aplicações que sejam fortes, que cresçam sem quebrar e que sejam fáceis de dar manutenção. Pois é, e foi exatamente para resolver isso que o Spring Boot surgiu. Hoje, a gente vai desvendar de um jeito bem claro e direto como essa ferramenta funciona. Para a gente entender o Spring Boot de verdade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o problema que ele veio resolver. Depois, como ele é solução. A gente vai entender a mágica que faz tudo ser tão simples, ver onde ele é mais usado, como dar os primeiros passos e, para fechar, conhecer os seus módulos mais importantes. Então, para a gente dar o devido valor ao Spring Boot, vamos fazer uma pequena viagem no tempo e entender direitinho qual era a dor de cabeça que ele foi criado para curar. O grande problema era um só: a complexidade. O seu antecessor, o Spring Framework, era super poderoso. Mas, nossa, configurar um projeto era um trabalho manual, cheio de detalhes e, vamos ser sinceros, bem frustrante às vezes. Esse slide mostra perfeitamente o antes e o depois. À esquerda, a gente vê o cenário do Spring Framework, um emaranhado de configurações manuais, arquivos XML gigantescos. Já à direita, a gente tem a simplicidade do Spring Boot, onde tudo parece funcionar de forma mágica, automática. Foi uma verdadeira revolução na produtividade. E essa mudança toda nos leva direto para a solução. Vamos entender como o Spring Boot se consolidou como essa extensão do Spring Framework, totalmente focada em simplificar a nossa vida e aumentar a produtividade. Mas afinal, o que é o Spring Boot? Pensa nele como um projeto que veio para descomplicar o desenvolvimento em Java. A ideia central é muito simples: deixar a gente focar no que realmente importa, que é a lógica do negócio, em vez de perder tempo com configurações que se repetem projeto após projeto. E ele se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a autoconfiguração, que já prepara tudo para a gente. Segundo, a abordagem opinativa, que traz pacotes prontos, os famosos starters, com tudo que a gente precisa. E terceiro, a capacidade de criar aplicações independentes, que rodam com um único comando, sem complicação. Agora, vamos mergulhar na mágica por trás de tanta simplicidade. O Spring Boot herdou alguns conceitos muito poderosos do Spring Framework que fazem tudo isso ser possível. O primeiro conceito é a inversão de controle, ou IOC. Para ficar fácil de entender, imagina que, em vez de você ter que construir cada pecinha de um carro, você simplesmente diz para uma fábrica o que precisa e ela te entrega o carro prontinho. O container do Spring é exatamente essa fábrica para os objetos da nossa aplicação. E a injeção de dependência é o como essa fábrica entrega as peças. Ao invés do motor ter que fabricar a própria bateria, a fábrica vai lá e injeta uma bateria prontinha nele. O resultado? Um código muito mais limpo e organizado. Vamos ver um exemplo prático. Sem o Spring, a classe usuário era responsável por criar seu próprio repositório. Isso gera uma dependência muito forte, sabe? É como se uma peça do motor só funcionasse com uma marca específica de bateria. Fica super difícil de trocar e de testar depois. E agora, olha a mágica acontecendo. Com o Spring, a gente só precisa indicar que precisa de um repositório usando a anotação @AutoWire. O container do Spring se vira para fazer todo o resto. O resultado final é um código mais limpo, bem mais simples e muito mais fácil de testar. Ok, a teoria é bem legal, mas vamos para a prática. Onde é que o Spring Boot realmente brilha e quais são as vantagens que a gente sente no dia a dia dos projetos? Olha, o Spring Boot é extremamente versátil. Ele é perfeito para criar aquelas APIs que conectam o back-end com o aplicativo, sabe? Também é a escolha número 1 para dividir sistemas gigantes em microserviços e até para construir sistemas super complexos para bancos, e-commerce e muito mais. Então, o ponto principal é esse: os benefícios são enormes. É muito menos configuração, um gerenciamento de dependências que fica moleza com os starters, testes que ficam mais fáceis por causa das anotações e, claro, uma integração fantástica com um ecossistema gigante de outras tecnologias. E para entender o poder de um starter, pensa no seguinte: você quer criar uma aplicação web. Antigamente, você teria que sair caçando dezenas de bibliotecas. Com o Spring Boot, você só adiciona uma única dependência no seu projeto, como essa Spring Boot Starter Web que a gente está vendo, e pronto, tudo que você precisa já está lá. Beleza, agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para o como. E a boa notícia é que criar um projeto do zero é surpreendentemente fácil. O jeito mais comum de começar é usando o Spring Initializer, que é uma ferramenta online.
O processo tem 4 passos bem simples. Primeiro, você escolhe o gerenciador de projeto e a linguagem. Segundo, define as informações básicas do projeto. Terceiro, escolhe as dependências que precisa, como aquele web starter que a gente viu. E por último, clique em gerar e baixe o projeto prontinho para abrir no seu editor. Mas olha, o Spring Boot é só o começo. Ele é, na verdade, a porta de entrada para um ecossistema gigantesco com módulos para fazer praticamente qualquer coisa que a gente possa imaginar. Só para dar um gostinho, tem o Spring Data para facilitar a conversa com bancos de dados, o Spring Security para deixar a aplicação segura, o Spring Cloud para quem trabalha com microserviços, o Spring MVC para criar aplicações web e, claro, o Spring Core, que é a base de tudo isso. Essa citação resume tudo de uma forma perfeita. Não é só sobre ser mais rápido, é sobre construir software com mais qualidade, seguindo boas práticas de um jeito quase automático. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que, na verdade, é um convite. Com tanto poder e simplicidade nas mãos, a questão que fica é: qual vai ser a primeira aplicação que vai sair do papel usando o Spring Boot? Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear o que é o Spring Boot e por que ele se tornou uma ferramenta tão essencial para quem desenvolve em Java. Se este conteúdo foi útil, não esquece de dar aquela força, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com os amigos que também podem se interessar pelo assunto. Muito obrigado e até a próxima.